Oi pessoal, nesse vídeo vou ficar meio cortada, mas foi a melhor maneira que eu encontrei de vocês enxergarem bem o que eu tô fazendo aqui. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu tinha comentado que depois de falar sobre a respiração dos animais, seria interessante falar sobre a respiração das plantas, sobre a fotossíntese, a clorofila, o sistema autônomo que as plantas possuem. E aí eu resolvi então mostrar para vocês como a gente extrai a clorofila, que é a substância que contribui para que a planta consiga produzir o seu próprio alimento. Então, por meio da fotossíntese e da clorofila, a planta se alimenta dos nutrientes que tem na terra, os seus minerais, a iluminação solar, recupera o gás carbônico que a gente tem no ar, liberado pelos animais, e filtra esse gás carbônico, liberando novamente para a atmosfera, para o meio ambiente, o oxigênio. O que a gente vai precisar para fazer esse experimento? Eu comprei 1 litro de álcool 70%, a maior concentração que a gente encontra hoje, tanto no mercado quanto na farmácia, é 70%, eu procurei por 92%, eu não consegui encontrar. Ele está custando em média 1 litro de álcool 70, R$ 9,90, só que a gente vai usar bem pouco no experimento. Então, como hoje, com a pandemia do coronavírus, a gente usa bastante, com certeza vocês adquirindo 1 litro de álcool 70% vão usar em casa. E aí depois, o que a gente vai fazer? Eu peguei folhas que não sejam totalmente verdes. Elas têm essas folhas amareladas. E aí eu, quando criança, sempre tive uma dúvida, amarelada não, desculpa, elas são vermelhas. A substância que confere essa cor avermelhada, ela também protege a planta contra os raios ultravioletas. Então elas são vermelhas assim por uma substância química, e essa substância que as folhas vermelhas possuem confere a elas uma característica de serem mais resistentes a raios ultravioleta, mais resistentes ao sol. E aí, quando eu era criança, eu ouvia essas folhas e eu me perguntava como que uma folha vermelha ou uma folha amarela, ela não é verde, como é que ela produz, ela realiza a fotossíntese? Eu não sabia que ali também tinha clorofila. Então, o que eu fiz? Eu peguei justamente essas folhas mais avermelhadas e coloquei dentro de um frasco. Aqui já tem 24 horas que eu coloquei dentro desse frasco. Porém, se colocar em 12 horas, eu observei que já é o suficiente para extrair toda a clorofila. Se vocês observarem, a tonalidade avermelhada até se decompôs, não sobrou mais a coloração avermelhada. E a gente consegue ter as folhas verdes. Então, independente da cor da folha, ela tem a clorofila. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Era uma dúvida que eu tinha quando criança, então eu mesma que resolvi fazer o experimento para comprovar que dentro das folhas, mesmo não sendo predominantemente verdes, elas possuem a clorofila, e isso comprovou. Eu usei aqui um frasco de creme de avelã, que são as imitações que a gente tem aí da Nutella. A gente consome bastante aqui em casa, então eu sempre guardo esses frasquinhos, que eles são muito úteis, eles são de vidro e eles ficam bem fechados, porque eles têm a tampa de rosca. Então aqui vai uma ideia de reaproveitamento, pode ser um frasco de maionese, pode ser qualquer outro frasco para vocês reaproveitarem para colocar o álcool e vedar, evitando que ele sofra qualquer tipo de evaporação e ele consiga extrair toda a clorofila. Aqui eu peguei um papel filtro, vocês podem, quem toma café pode adquirir o papel filtro do supermercado
o papel filtro de café. E aí, então, ele vai fazer a mesma função de qualquer outro papel filtro, até esses papéis filtros de laboratório, analíticos. E aqui eu trouxe uma pipeta de Pasteur, ela é um conta-gotas de laboratório, mas para quem não tem essa opção, pode ser conta-gota de medicamento, esses florais, tem vários medicamentos homeopáticos que tem o conta-gota. Quem puder adquirir um medicamento desses e depois guardar o conta-gota é bem interessante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou extrair, vocês podem ver que realmente a gente extraiu uma coloração bem esverdeada. Aqui nesse álcool a gente tem a clorofila. E eu estou extraindo então o álcool contendo a clorofila e eu vou colocar ele no papel filtro. Justamente para mostrar para as crianças que, independente da cor da folha, como eu já havia falado, a gente consegue observar a coloração esverdeada delas proveniente da clorofila. Essa técnica a gente chama de cromatografia em papel. O que está acontecendo é que o papel está absorvendo o meu álcool contendo a clorofila e está fazendo o arraste dessa substância. Então a gente consegue ver no papel a clorofila que a gente conseguiu extrair da nossa folha. O que é legal de fazer isso com as crianças? A gente consegue mostrar a diferença entre a respiração dos animais e a respiração das plantas, o porquê que as plantas realizam essa respiração diferenciada, né? Explicar sobre a fotossíntese, a clorofila, a importância da gente ter as plantas, de cultivar as plantas para a manutenção da vida do ser humano, porque nós dependemos diretamente da respiração delas para continuar tendo um ar puro o suficiente para realizar a nossa respiração. Então eu acho bem legal entrar nesse assunto com eles e, inclusive, quem tiver a oportunidade, realizar um plantio com as crianças ou entrar em contato com as fundações do meio ambiente com essas crianças e doar a eles, né? Essas fundações costumam ter mudas de plantas para fazer doação, então incentivar junto aos pais o plantio, doar essas mudas para as crianças e realizar uma atividade diferente de plantio com elas, ou até mesmo aquela atividade bem básica que toda criança faz, de plantar um grão de feijão no algodão com água. É bem interessante porque também vai mostrar todo o processo de formação de uma planta, né? Desde o broto até a criação de um pé que vai dar frutos. Tanto que eu tenho um irmão mais novo do que eu e na época que ele fez o ensino infantil, a escola também fez essa atividade com ele. Ele trouxe a mudinha plantadinha para casa, no algodão do pé de feijão, e depois a gente plantou com ele o feijão na terra. E deu tantos frutos que nós conseguimos fazer uma panela de feijão com os feijões que ele plantou. Isso é bem interessante para a criança. Ele vai conseguir entender como é a fase de crescimento, de desenvolvimento das plantas e também a importância das plantas que dão frutos, que dão alimentos para os seres humanos. Então, de todas as formas, as plantas são importantes. Mesmo aquelas que não nos fornecem alimentos, fornecem também o oxigênio para a nossa respiração.